autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. Olá pessoal, estamos todos bem? Estamos todos em casa, todos em isolamento. Mais uma palavrinha com Amir Cair, mestre em finanças públicas. Informação nos dias de hoje tem valor peso de ouro, porque estamos aí vivendo uma situação completamente sui generis, né, Amir? Como nunca antes na história desse país se imaginou. Aí não somos só nós, o mundo inteiro está vivendo a oportunidade de se rever nesse momento. Fomos aí surpreendidos, questão de alguns dias, por um pronunciamento por parte do presidente Jair Bolsonaro, que se mostrou realmente na contramão do que vem sendo desenvolvido globalmente para combater o coronavírus como uma pandemia, né? Já existe consenso científico, estão todos mobilizados numa determinada direção e vem o presidente da República numa direção contrária, e isso com certeza gerou muita reação, inclusive entre os pares, inclusive dentro da direita, né? Reações assim realmente de consternação diante do posicionamento trazido pelo presidente da República, tentando, de uma forma até pueril, minimizar algo que não tem como ser minimizado, né, na sua gravidade, que é o risco de vida e de morte, que milhões de pessoas estão aí sujeitas dentro e fora do Brasil, caso não se consiga contornar da melhor forma possível todos os riscos que essa pandemia implica na vida cotidiana de todos nós, que já estamos, grande parte da população, isolada, e assim devemos permanecer por mais um tempo ainda, né? Então, em função dessas palavras, desse pronunciamento do presidente da República, as reações gerais acabaram se voltando, inclusive, para uma possibilidade de impeachment. Crime de responsabilidade social, esse que está sendo cometido, porque atenta contra a saúde pública. Então as pessoas, como o próprio Congresso está também, em grande parte, fora das suas funções normais, o Senado também, estuda-se a possibilidade, segundo a análise de uma jornalista do Valor, estuda-se a possibilidade de uma renúncia, né? Algumas possibilidades disso vir a acontecer, disso vir a ser viabilizado. É uma hipótese que é analisada com muito pé no chão, e aí a gente gostaria de saber, Amir, o que você pensa? Já tinha lido pela manhã esse artigo da Maria Cristina Fernandes. Muito bom, parece que está bem informada, e essa manifestação do general Pujol, acho que é esse o nome, ela é tremendamente importante nesse momento. Mostra o isolamento que o Bolsonaro está tendo, e já era mais ou menos previsto que ele não teria o apoio das Forças Armadas, e isso apareceria na medida em que ele sentisse que teria, e ele faria alguma menção a respeito. Mas o silêncio, nesse caso, me pareceu que realmente ele está numa situação defensiva perigosa, extremamente irritado, brigou com muita gente no momento que não deveria ter brigado. Poderia emitir uma opinião, mas tomando muita cautela na maneira de falar e colocar a sua posição. É claro que há uma preocupação com a questão da economia, do emprego, etc., mas o momento agora exige aquilo que as organizações ligadas à saúde estão propagando para o mundo todo, ou seja, o resguardo, né, a proteção em casa para evitar que o surto se propague. Antecipar a ida ao trabalho corre um risco duplo. Um, de realmente não ter uma parcela importante querendo ir ao trabalho, porque tem outra cabeça, tem outro pensamento diferente de se proteger. E o outro é, a pessoa volta, mas o surto que está iniciando assume uma gravidade muito maior e se torna muito mais difícil combatê-lo. E aí sim, a necessidade de um rigor maior ainda nessa segunda etapa exigiria mais tempo ainda afastado da produção, o que iria contra a tese da volta prematura à produção. Aliás, coisa que nenhum país do mundo está fazendo. Então ele e o Trump também tentou colocar isso agora para fixar, acho que a Páscoa, né, como data limite para isso, e sem saber efetivamente como as organizações americanas de saúde irão se pronunciar, como a coisa vai se desdobrar.
Mas, enfim, eu acho que o Bolsonaro perdeu muita força, está fragilizado e só não há um movimento mais firme de impeachment agora porque o Congresso está afastado das funções praticamente. Está falando apenas o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que as decisões não podem ser tomadas, muitas decisões não podem ser tomadas pelas rotinas dos regimentos internos da Casa para fazer progredir o trabalho em plenário e nas comissões. E agora está se aguardando o que o governo vai fazer, o dinheiro que ele vai colocar, a maneira de fazer isso. Essa é a questão que está agora mais interessando a todos. Eu não vejo outra saída a não ser a emissão de moeda e hoje também veio a ideia da venda de reservas. Nós temos 380 bilhões, 350 agora, bilhões de dólares em reserva. O câmbio está alto, R$5. Isso pode representar quase 2 trilhões de reais, 2 a 2 e pouco trilhões de reais. É muito dinheiro mesmo que poderia ser colocado nessa emergência. E é importante que haja uma espécie de direcionamento para tudo aquilo que o governo já tem cadastrado. Existe um grande cadastro do qual sai o Bolsa Família e pega toda uma situação social mais ampla em que o governo poderia se apoiar para fazer uma distribuição automática de um determinado valor a ser estabelecido, né? Vamos ver realmente como é que a coisa se desenvolve, tá bom?